tem um probleminha com esse rapaz. Eu falei, puxa, você falou que estava tudo ok? E falei, está tudo ok. Os papéis estão todos prontos, assinados, exames, passaporte, tudo. Só que tem um probleminha que eu não falei para o senhor. Esse jovem, ele é surdo. E também ele tem um pouco de dificuldade em falar. Daí eu falei para o presidente, mas presidente, como é que nós vamos mandar um missionário surdo, né? E que não consegue se comunicar também direito? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Temos aqui novamente o casal Kretli, que está conversando com a gente sobre como foi eles fazerem uma missão na África, em Moçambique, em outros países lá. E ele vai contar histórias bem interessantes para nós. Sejam bem-vindos e obrigado por vocês estarem aqui compartilhando essas coisas com a gente. Obrigado, Lucas. É um prazer falar sobre nossa missão com vocês e com o público do canal, né? Muito obrigada, estamos felizes de estar com vocês. Então, pode já começar com histórias. Posso começar, né? Bom, eu tenho algo bem interessante, Lucas, que aconteceu, que era um desafio muito grande. Nós tínhamos um grupo de aproximadamente 110 missionários, 110, 112 missionários, né? Sendo 85% americanos, nós tínhamos pouquíssimos brasileiros e assim, um chileno, um mexicano, tínhamos alguns africanos, poucos também. Então, esses 15% restante era espalhada, né? Tinha australianos, enfim. E algo que eu percebia que não era com termos moçambicanos servindo missão. E isso me deixava bastante preocupado, porque o futuro da igreja era justamente termos ex-missionários fortes para liderar a igreja lá, uma vez que o nosso objetivo era estabelecer a igreja em Moçambique, e para estabelecer nós tínhamos que ter estacas, né? Então, trabalhamos muito em relação a batismo de famílias completas, portadores do sacerdócio e tudo mais. Porém, nós sabemos que os ex-missionários têm experiências que fortalecem muito a igreja. E começamos um trabalho muito forte, juntamente com os nossos missionários, com a liderança local, e a nossa meta era, puxa vida, se o nosso número de missionários que temos são 112 hoje, nós queremos ter, daqui 2 anos, 112 moçambicanos servindo missão, né? Esse era o nosso objetivo. Só que nos últimos... A igreja começou em Moçambique nos anos 2000, então, um pouquinho antes disso, mas 2000 mesmo é que foi, inclusive, dedicado, né? Alder Scott dedicou no ano 2000. E... dedicou o país para a pregação do evangelho, você disse? Exatamente, no ano 2000. E os primeiros missionários começaram logo em seguida, depois desse tempo, né? Então, durante todo esse tempo, Moçambique, 15 anos, não chegou a ter 20 missionários no campo, em 15 anos. Então, muito pouco. E a igreja muito nova, muitos se afastaram, então era raro você ter um ex-missionário moçambicano quando nós chegamos lá. Era muito raro, a gente podia contar os ativos na palma de uma mão. E aí começamos esse trabalho e enfrentamos vários desafios, porque era complicado, a igreja exigia alguns exames mais difíceis para eles, né? Porque eram caros, exames médicos mesmo, além dos exames normais, alguns outros. E mesmo o passaporte, exato. Né? Toda a documentação que eles tinham que ter, porque eles iriam sair do país. Né? 90% de chance de sair do país. Então, todos tinham que ter passaporte. Para ter passaporte, precisava ter a identidade
E a identidade, só a identidade demorava um ano, né? Então, um ano para a identidade, mais o passaporte, mais 6 meses. Então, era muito complicado. Às vezes, demorava 2 anos para o missionário estar pronto. Eu imagino que o preço desses documentos também era alto, né? Esse é um outro impeditivo, um grande impeditivo também. Enfim, e era um sacrifício muito grande para eles, como é em qualquer lugar do mundo, mas ainda mais. Então, eles tinham que economizar muito dinheiro, muita paciência, muita perseverança, a liderança está apoiando, né? Então, nós começamos um trabalho inspirado também por Deus, de fazer com que os nossos missionários que estavam em campo incentivassem e ajudassem esses jovens a ir para a missão, né? E foi o que aconteceu. E logo em 3 meses que nós estávamos lá, nós recebemos uma ligação de um presidente de ramo dizendo: olha, presidente, tem um jovem aqui que está pronto para ir para a missão, os papéis estão prontos, os exames todos prontos. E eu fiquei super entusiasmado, porque era uma coisa rara, né? E aí fui lá, cheguei, eu e minha esposa fomos, né? Porque quem fazia todo esse trabalho sempre era o presidente da missão, né? Não tinha estaca ainda. Então, a gente tinha que entrevistar para templo, entrevistar para missão, tudo. E cheguei lá, o presidente do ramo falou: presidente, só preciso falar uma coisinha com o senhor, é o seguinte, tem um probleminha com esse rapaz. Eu falei: puxa, você falou que estava tudo ok? E falei: está tudo ok, os papéis estão todos prontos, assinados, exames, passaporte, tudo. Só que tem um probleminha que eu não falei para o senhor. Esse jovem, ele é surdo. E também ele tem um pouco de dificuldade em falar. Daí eu falei para o presidente: mas, presidente, como é que nós vamos mandar um missionário surdo, né? E que não consegue se comunicar também direito, né? O que aconteceu com ele? E como é que eu vou fazer entrevista? Ele fala sinais, porque eu não falo, mas né, ele falou: não, você vai sentar com ele, você vai ver que é um jovem diferente, um jovem especial. Vale a pena você entrevistar. Eu falei: lógico que eu vou entrevistar, fazer o meu melhor, mas eu já adianto, presidente, que provavelmente ele será desobrigado honrosamente. O presidente falou para mim: não, presidente, vai lá, conversa comigo. Ele já estava na sala, todo vestido, bonitinho, já parecia um missionário. Aí eu fiz assim para ele, ele fez assim também, né? E aí começamos a tentar falar. Ele conseguia ler meus lábios, eu falava, logicamente, bem devagar, e ele entendia. E aí ele foi escrevendo, e a gente foi se entendendo. Eu escrevi uma coisa, ele outra. Ele conseguia falar, mas um pouco de dificuldade. E eu fiquei sabendo o seguinte: com 14 anos de idade, ele pegou malária. E a malária afetou o cérebro dele e deu meningite. E a meningite, juntamente com os medicamentos muito fortes que os médicos ministraram, afetou todos os nervos da audição. E ele ficou com 0 de audição. 0. Mas era um jovem que se batizou com 16 anos, isso foi com 14, se batizou com 16. Fez seminário, ele sentava lá na frente da capela, observando as pessoas, né, no púlpito falar. Ele lia as escrituras, era um jovem, dividia com os missionários, um jovem assim, diferente. O nome dele é Martinho dos Santos. O apelido dele é Paito, né? Então, o Paito era um jovem diferente. E aí fiz todas as perguntas e, no final, falei: olha, o Paito, eu vi o sacrifício que ele estava fazendo, ele já estava com 22, 23 anos, o sacrifício que ele estava fazendo para fazer essa missão. Eu falei: Paito, eu vou mandar os papéis, porque você chegou até aqui. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, que é muito provável que os irmãos vão retornar esses papéis e vão te desobrigar honrosamente. Você está preparado para isso? Ele falou: não, eu estou preparado, presidente, mas
eu quero fazer uma missão. Muito bem, então vamos lá. Peguei os papéis, preenchi tudo, fiz a minha recomendação e fiz bem grande, assim, escrevi, olha, esse jovem tem essa dificuldade, assim, ele tem dificuldade na fala, porque ele é mudo. Expliquei o que eu estou comentando com vocês. Mandei os papéis e dali 1 mês e meio, 2 meses, chegou os papéis. E chegava sempre para mim, né? E eu mandei para ele os papéis, eu já sabia, mas quando eles abriram, foi uma festa, porque ele tinha sido chamado para a África do Sul, para servir na missão Johannesburg. E foi uma festa no ramo, todo mundo animado. E aí eu fiquei um pouco preocupado, né? Falei, puxa, mas se chamou, então tudo bem, né? Logo em seguida, eu tive uma reunião com um seminário de presidente de missão. O presidente Bradford conhece bem como é que é isso. Cada 6 meses a gente tem um seminário de presidente de missão. E aí eu comentei com o presidente da missão de Johannesburg que um jovem muito especial, tal, só que ele tinha essa dificuldade e tal. Aí ele olhou com um olho grande assim, falou, mas presidente, você vai mandar um jovem surdo e que mal fala o português, como é que ele vai falar o inglês? Né? E eu falei, puxa, é isso mesmo, mas o que você quer que eu faça? Eu mandei o chamado e veio assim. Bom, eu fiquei na minha, mas com certeza esse presidente ele foi lá, falou com a presidência diária, a presidência diária ligou para o departamento missionário, dali 1 semana eu recebi uma ligação do Elder Aido Kites, e falando, presidente Crepe, você mandou um missionário aí que é surdo, como é que você pode mandar? Eu falei, o Elder Aido Kites, eu mandei o chamado e avisei do problema, né? E a resposta veio. Falei, puxa, então teve algum problema aqui e tal, mas olha, diz para ele que ele está sendo desobrigado honrosamente. Eu falei, olha, eu até entendo, Helder Ducates, mas olha, eles fizeram uma festa lá. Quem vai dizer para ele que agora que ele vai ser desobrigado, né? Ele está super animado em ir para a missão, contei toda a experiência, quase 2 anos de preparação com os papéis, passaporte e tal. Ele falou, presidente Kreff, não tem jeito. Você tem que ir lá e dizer para ele. Eu falei, presidente Educado, se eu tenho, você me dá uma chance de eu ir no médico e tal, e tentar ver se tem alguma possibilidade? Ele falou, não, faz o que você achar que é possível, mas surdo ele não pode ir. Bem, com autorização da presidência diária, nós fomos consultar um médico na África do Sul e detectamos que ele tinha 0% de audição, 0, nada. E aí pedi uma outra autorização, na época era Elder Relland, que é o apóstolo hoje, era o presidente da área, Elder Dale Relland, é o seu xará, né, Elder irmão Bradford. E o Elder Relland falou, olha, você pode ir no médico fazer uma avaliação melhor, mas, olha, já adianto que a igreja não paga nenhum tratamento, vocês têm que se virar. Ele tem que pagar as coisas se acontecer, né, de tiver alguma chance. Bom, eu marquei uma bateria de exames durante 1 semana inteira, ficamos com ele lá em Johannesburg, em Pretória, na verdade, numa universidade, e foi interessante que nós ficamos a semana inteira com o psicólogo, com o cirurgião, fizemos os exames, raio-x e tal, porque a ideia é fazer um implante de cochlear, né, que é um equipamento que você implanta aqui dentro para poder aprender a ouvir novamente. E a última entrevista, a última consulta era com uma audióloga, que foi interessante. Ela fazia pergunta em inglês para mim, eu tentava falar para ele, né, ou escrevia em português para ele, e ele respondia para mim, e eu
traduzia, ou eu e minha esposa traduzimos para audióloga. E foi interessante que essa audióloga, ela fez algumas perguntas interessantes. Você lembra, Adriana, quais são as perguntas? Ela perguntou para ele por que ele queria ouvir novamente, né? E ele deu 3 respostas. Primeira é porque ele queria servir a Deus. Ele gostaria de servir uma missão. A segunda é porque ele gostaria de ser um médico, para poder ajudar pessoas como ele, voltar a ouvir novamente. E a terceira é porque ele queria poder ouvir a voz da mãe dele novamente. Então, essa audióloga, ela disse que ela nunca, em toda a carreira dela, nunca tinha escutado respostas desse tipo. Ela ficou tão impressionada com ele que ela escreveu no relatório dela, na recomendação, se ela tivesse ganhado, se ela ganhasse na loteria, ou se ela ganhasse ganhasse um dinheiro, né? Ela pagaria por toda a cirurgia, por todo o tratamento dele, se ele fosse um candidato para uma cirurgia. Que ela ficou muito impressionada. Ela nunca teve um paciente como ele. E essa cirurgia custava $50 mil. Um ouvido só. E depois daquela semana, ele era uma pessoa apta para fazer aquela cirurgia. Ele poderia voltar a ouvir. Né? E só que $50 mil, logicamente a igreja não ia pagar isso, e ele não tinha recurso. Né? Então, um missionário muito amigo dele, que, enfim, fez um site, fez um vídeo com ele, vocês podem até achar esse vídeo no YouTube, acha como Paito, e ele fez um vídeo com ele para tentar fazer uma campanha quando ele voltar na casa dele, né? Voltasse na casa dele. Só que essa campanha, eles começaram essa campanha, o Elder Ducatis deixou claro que eu, como presidente de missão, eu não poderia fazer nenhum tipo de campanha, então, logicamente, não fiz, mas esse missionário foi embora e começou a fazer uma campanha. Depois de 2 anos, infelizmente, ele só tinha $2 mil. Né? Então, ele já estava com quase 25 anos de idade. Isso aconteceu quando ele tinha 22, 23 anos, ele estava com 25. Eu já tinha 2 anos de missão, faltava 1 ano, e resolvi simplesmente mandar um e-mail para 3 amigos meus do Brasil e um dos Estados Unidos. E foi interessante que eu mandei, no dia seguinte, voltou a resposta de um dos amigos. Ele falou: Paulo, eu estava conversando com a minha esposa e nós resolvemos fazer uma doação de $25 mil. Né? Assim, de um dia para o outro. E no mesmo dia chegou um outro amigo também do Brasil, e ele falou: Paulo, eu vou conseguir mandar $15 mil, e se precisar mais, você me avisa. Né? Enfim, o resto conseguimos completar, e de uma semana para outra nós fizemos essa operação. Né? Deu até um probleminha, uma hemorragia, tal, mas foi contornado. E a audióloga deixou claro para a gente: olha, normalmente demora 1 ano para a pessoa reaprender a falar. Ele tem que ter sessões de... ouvir novamente. A ouvir novamente e a entender os sons, que é totalmente diferente de uma fala como nós estamos aqui. É um negócio meio robótico. Então, ele tem que aprender se isso aqui é barulho de madeira, se isso aqui é palma, um carro, um avião. Ele tem que reaprender tudo. Bom, irmãos, para resumir a história, em 3 meses, esse jovem me ligou, e, aliás, ela falou para mim: provavelmente
ele nunca falará ao telefone, que é muito difícil, né? Que é muito... É a mesma coisa quando a gente aprende um novo idioma, é difícil falar ao telefone assim, leva tempo para você aprender, né? Atento, ter muita atenção. Em 3 meses, ele me ligou e falou: presidente, aqui é o Paito, tudo bem? Eu estava num outro estado, uma outra província lá em Moçambique. Falei: mas Paito, você consegue me ouvir bem? Ele falou: presidente, eu te ouço completamente, estou entendendo tudo, né? Eu falei: mas como foi? Eu não sei, eu estou entendendo e eu estou pronto para ir para a missão. Eu falei: bom, liga para a Sister Cretli, ela estava em casa, estava no hotel, na verdade, eu estava dividindo com os missionários, e ela, né, quando ele ligou e conversou com ela e tudo, e realmente ele estava entendendo tudo. Foi uma emoção muito grande poder ouvir ele falar no telefone, porque eu me lembro da audióloga falar que provavelmente no telefone ele jamais iria falar. Mas ele se esforçou tanto, porque ele queria tanto servir uma missão, ele queria tanto servir o próximo, que ele se esforçou demais, e o Senhor realmente atendeu as orações dele. E ele aprendeu algo que muitos não conseguem. E realmente a gente viu mais um milagre acontecer ali. E esse jovem... Pois não. Com licença, o nome dele é Paito Mathebula? Não. Não. Martinho dos Santos, e o apelido é Paito. Enfim, esse jovem foi para a África do Sul. Interessante que nesse tempo todo, Dale, mudou o presidente da missão. Mudou. Veio outro presidente da missão que tinha um neto, olha só, que tinha um neto que tinha tido esse problema, que usava o aparelho. Então, quando ele chegou com o aparelho, a esposa do presidente e o presidente tinham uma empatia muito grande por esse jovem. E ajudou tanto, ele foi um grande líder na missão, batizou boas pessoas. E interessante que ele ficou lá, em Johannesburg, Pretória, onde ele podia fazer um acompanhamento também, sem custos. A igreja não gastou nenhum centavo depois, porque a audióloga, inclusive, fez um upgrade do equipamento dele sem custo nenhum, que custava $12.000. Nós pagamos aquele inicial, mas depois a igreja não gastou mais nada durante a missão. A única coisa é que, uma vez cada 6 meses, ele tinha que voltar e fazer uma consulta com ela. E fez o upgrade, fez o acompanhamento, fez os ajustes, enfim, foi um jovem fantástico. Hoje é um grande amigo nosso. Ele está se preparando para entrar na faculdade o ano que vem, 2022. Foi líder de distrito na missão. Ele ficou numa área onde tinha pessoas surdas. Uhum. Ele batizou pessoas com o mesmo problema que ele. E o presidente colocou ele numa área numa ala lá em Johannesburg, ou não sei que área, que tinha pessoas como ele, e ele pôde ajudar essas pessoas. Mas, assim como o Paito, nesses 2 anos, no final desses 2 anos, nós chegamos a ter 112 missionários moçambicanos servindo. O mesmo número de missionários que tínhamos dentro de Moçambique, entre os americanos e outras nacionalidades, tinha de moçambicanos servindo fora. Então, nós tínhamos missionários na Colômbia, missionários na Austrália, missionários no México, tínhamos missionários... Nos Estados Unidos. Vários nos Estados Unidos, várias sisters, né? E hoje que a gente vê com muita alegria, esses jovens todos, né? Esses jovens todos já retornaram, grande parte já casaram, e muitos casaram assim...
nós mandamos muitas sísteres também. Então, eles casaram, os 2 ex-missionários. Então, é muito comum nós termos ex-missionários que acabaram se casando, casaram no templo e tal. E começou uma nova tradição, né? Porque era muito difícil, jovens. Eu contei para vocês na entrevista anterior sobre a questão do lobolo, né? Às vezes, ex-missionários, eles tinham muita dificuldade. Então, agora, casando com os membros da igreja, não tem mais dificuldade, né? Eles iam para o templo antes de... Eles iam para o templo, selavam, e aí, né, como deve ser, que não existia esse tipo de tradição pelas dificuldades, né? Como era no Brasil, Dale, há 30, 40 anos atrás, né? O jovem, antes de ter o templo, né? Eles casavam e se desse sorte, ia conseguisse uma passagem para Salt Lake ou ia para o templo. Agora lá não tinha essa tradição. Hoje já tem, os jovens se esforçam, têm meta para ir para o templo e se casarem e serem selados, né? Então, essa questão dos missionários foi algo assim muito importante para o crescimento da igreja também, né, em Moçambique. E estão até hoje lá e estão muito firmes na igreja, a grande maioria. Eu estava trabalhando, eu poupava pouco, eu consegui. Tudo leva tempo, muito esforço. Mas inicial, conhece nossas necessidades. Ele sabe nos responder na hora certa. Um ano e meio fizemos campanha. Não foi fácil. Eu orava muito. Eu preciso de alguém que me ajudasse. Podia precisar, mas... E eles apareceram. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos esses irmãos dos Estados Unidos e do Brasil que fizeram suas doações para poder conseguir fazer o implante. Eu nem contava que ia acontecer, não contava. Quando aconteceu aquela audição, eu fiquei desesperada mesmo. Agora estou muito alegre. No dia 18 de novembro do ano passado, foi para o hospital na África do Sul. Oh, uma surpresa! Ficou muito surpreendido e feliz. Sim. Aquele hospital é muito bom. Fomos para lá, começou com o tratamento e fez aquela operação. Depois de uma semana, houve complicações. Eu tenho um problema de sangrar facilmente, mas os médicos conseguiram parar o sangue. Teve problema de hemorragia, fiquei um pouco assustada. Mas os médicos de lá, eles são muito bons, são muitos especialistas. Fiquei 3 semanas na África do Sul. Depois voltei. Fiquei até janeiro. Quando voltei em janeiro para ativar o dispositivo. Quando eu liguei, ele me respondeu. Eu já vi que já está a ouvir de verdade. Minha mãe, gostei de ouvir a voz dela, assim. Muito feliz, depois de 9 anos, eu já tinha saudade dele. Ela disse que este som é fácil de perceber, mas a fala é muito mais difícil e o seu cérebro precisa habituar. Mas eu estou entendendo, eu estou percebendo você melhor. Eu estou percebendo você melhor, porque você consegue me ouvir. Né? Uhum. Então, você ouve você? A sua voz? Você? Você ouve a sua voz?
Eu só estou a agradecer muito, muito mesmo. É um milagre, milagre, milagre. Estou muito feliz e grato por isso.